Eu faço engenharia mecânica na UFRN, Natal, e administração na UNP, uma universidade particular. Minha EJ de origem é a EJEC, lá da UFRN, então é uma EJ que é do curso de Ciências e Tecnologia. O curso é a base para diversas engenharias, e aí depois de um tempo a gente se forma em BCT e aí entra na engenharia de fato, né? Eu já sou formado em BCT, agora eu já estou na engenharia mecânica. E aí a EJ atua basicamente na área de tecnologia da informação, né? Então a gente faz site, sistema web, hospeda dados, diversas coisas. Quando eu ainda estava na EJEC, eu também entrei como coordenador de comunicação do Destino 18. O Destino é o nosso evento regional da RN Júnior. E no ano passado eu estive como presidente do conselho da RN Júnior. E por isso a minha ligação com a PB Júnior, né? Então eu era muito próximo, sou, na verdade, muito próximo da Bia Scherer, que era a presidente do conselho de vocês, da PB Júnior, o ano passado. E a gente se tornou muito próximos no ano passado, por realidades parecidas, assim, das federações. Historicamente, ambas não eram muito próximas e a gente tentou mudar esse cenário. Então, a Bia Scherer, inclusive, esteve presente em 2 reuniões do Conselho Zuminha o ano passado, e a gente tentou sempre manter esse laço muito estreito, assim, visto as realidades muito parecidas, tanto das EJs quanto da rede como um todo. E aí, atualmente, eu estou em gente de gestão, né? Então, eu atuo basicamente na área de gestão e do financeiro da Brasil Júnior. Então, tudo que diz respeito ao financeiro da Brasil Júnior é minha responsabilidade e também a estratégia, né? Então, desde engajamento, rotina, até mesmo execução e atingimento das metas da organização, né? Então, eu sou a pessoa responsável por que isso aconteça. E aí, o Gustavo me chamou para falar sobre alta performance em meio à crise, né? Então, o que de mais de diferente a gente tem que fazer, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer o que de diferente a gente pode fazer diante dessa situação. E aí, trazendo um contexto melhor, assim, quantas pessoas já viveram essa situação como essa, né? E aí eu queria muito trazer para que a gente pudesse refletir, assim, quantas pandemias o mundo já viveu, quantos cenários o mundo já viveu parecido como esse. A gente pode pensar em algumas, como a própria ebola, mas não foi numa proporção tão grande, a própria H1N1 também, a gripe espanhola, varíola também. Então, antigamente, a gente era mais comum, né, com a não existência das vacinas. Hoje em dia já é mais raro, mas de qualquer forma a resposta é que ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo, assim, dentro do movimento Empresa Júnior. Nós somos os primeiros a vivenciar uma situação como essa, como com uma crise na saúde a nível mundial, e não tem para onde a gente recorrer, assim, literalmente a resposta está em nós. E acho que é muito dessa reflexão que eu queria trazer para vocês, assim, de pensarem, velho, a gente não tem referência externa, nem muito menos do passado, assim, na nossa gestão, na nossa J, para que a gente possa basear, assim, ações. Mas a gente sabe qual é o cenário atual, a gente já tem uma base de dados legal, e a gente sabe quem está com a gente, sim, quem está disposto a trabalhar com a gente. Então, diante de tudo isso, né, o que é que a gente pode fazer? Então, quais são os passos que a gente pode trabalhar? Quem são as mãos que a gente tem que segurar, que não pode saltar o barco de jeito nenhum, e que vai potencializar assim, de forma muito, muito importante o nosso trabalho. Pessoal, eu vou falando, mas aí se vocês quiserem pontuar alguma coisa, se quiserem tirar uma dúvida, trazer algum ponto, vocês podem falar, tá? E aí, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a gente precisa entender o melhor formato de trabalho. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente precisa olhar para alguns aspectos. Então, como é que eu vou garantir que o meu time tenha um melhor desempenho, né? Então, a gente entende que normalmente na EJ a gente tem uma sede, a gente se encontra na universidade, se encontra para reunião, e agora está todo mundo em suas casas, assim, a gente não pode sair de casa. E isso afeta diversos aspectos, desde, enfim, reuniões até mesmo uma prospecção ativa que a gente faz. Então, qual a melhor maneira assim, que eu posso trazer assim, para garantir o melhor desempenho do meu time? Durante todo o momento, eu vou trazer várias perguntas questionadoras assim, para instigar a questão em vocês. E aí, como é que a gente vai se relacionar da melhor forma possível, né? Então, um cenário onde a gente não vai se encontrar presencialmente, qual é a melhor forma assim, que a gente tem? Vai ser pelo e-mail? Vai ser pelo Slack? Vai ser pelo WhatsApp? Enfim. Existem diversas formas de comunicação para que a gente possa potencializar esse relacionamento também, né? Que tipo de rotina deve ser estruturada? É muito importante, assim. Normalmente, a gente tem que ir para a faculdade, estágio, alguns trabalhos, enfim, diversos aspectos que devem ser cumpridos na nossa rotina. E agora a gente está literalmente o dia inteiro em casa, a grande maioria, obviamente, assim. E, véi, o que é que eu posso fazer, assim, para ser o mais produtivo possível? A gente precisa ter uma rotina muito clara, né? Eu, por exemplo, eu continuo acordando cedo todos os dias,
A diferença é que antes eu acordava às 7 para ir à academia antes de malhar. Hoje em dia eu acordo diretamente 8, 9 horas e sigo minha rotina de trabalho como se eu estivesse saindo de casa e indo trabalhar de qualquer forma, assim. A gente precisa ter ritos muito claros mesmo também. Então, enfim, pulsos one-on-one, reuniões de diretoria, reunião de time, reunião geral. A gente precisa continuar realizando essas ações que vão trazer os resultados que a gente precisa que tragam, e principalmente para garantir que o time esteja unido, assim. E por mais que a gente esteja distante, a gente vai estar unido, porque a gente vai estar ali se vendo, vai estar conversando, vai estar trocando ideia. Isso é muito importante. E quais serão nossas entregáveis, né? Então, é muito importante que a gente tenha muito claro assim, velho. Eu, enquanto Paulo, a minha responsabilidade enquanto membro da minha Jota é que eu consiga realizar essa entrega. Eu, Paulo, enquanto membro dessa diretoria, sei lá, desenvolvimento humano, por exemplo, que foi a área que eu atuei, a responsabilidade é que eu consiga trazer esses pontos para que minha diretoria como um todo consiga desenvolver essas metodologias, essas documentações, esses cenários. Então, pensar em diversos aspectos, né? Pensar em você enquanto membro individual, pensar em você enquanto membro de uma diretoria e pensar em você enquanto membro de uma organização como um todo, assim. E entender muito bem qual é a sua parcela de responsabilidade, assim, dentro de tudo isso. E aí eu trago um questionamento, assim. E aí eu gostaria, assim, que alguns de vocês pudessem compartilhar, assim, o que só a diretoria pode fazer num cenário como esse, assim. Visto que está todo mundo em casa, está num cenário de pandemia, crise, consequentemente, boa parte do time desengajado ou boa parte do time muito engajado. Então, o que é que só a diretoria consegue fazer e pode fazer, assim, num cenário como esse? Boa noite. Meu nome é Sabrina, eu sou da Voltec. Eu creio que só a diretoria ela consiga estabelecer uma rotina, alguns ritos, eu acho, porque ela, como linha de frente, ela consegue estabelecer que dia tal, horário tal, estaremos todos juntos, de forma estratégica, na verdade, para guiar o time nesse período, eu acho, né? Boa. Pessoal, eu comecei basicamente a apresentação falando que ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo atualmente. Então não tenham medo de compartilhar ou de, enfim, expor a opinião de vocês. Afinal, não existe nem certo nem errado. Mas existem pessoas que têm ideias e que vão testá-las. E a partir do teste a gente sabe o que deu certo e o que não deu. Então seria muito legal assim, se todo mundo conseguisse trazer sua opinião para, enfim, até enriquecer mesmo o momento, né? E aí, concordo muito com você, que sim, a diretoria, quando a gente olha para a diretoria da EJ, a gente vê o corpo estratégico da empresa. Então, tem coisas que só ela vai ter visibilidade assim facilmente. Então, é principalmente a diretoria que vai conseguir, enfim, direcionar todos os membros pelo melhor caminho dentro desse cenário, né? Então, ó, a nossa estratégia é essa, a gente consegue trabalhar dessa maneira, a gente consegue desenvolver essas atividades. Essas atividades, infelizmente, no momento a gente vai ter que pausar, porque a gente vê que não é possível executar. Essas outras atividades a gente precisa potencializar, porque a gente precisa garantir que isso aconteça. Então, é a diretoria que vai junto com o time, eu acho que é sempre legal ter esse alinhamento com o time, tomar as decisões, basicamente, olhando para a estratégia, assim, ter isso muito claro, né? E aí eu queria trazer, assim, a próxima pergunta, né? O que todo time deve fazer dentro de um cenário como esse? E aí, mais uma vez, para vocês compartilharem. Opa, boa noite. Boa noite. André da Internacionalize. Então, acho que o que o time ele pode fazer hoje é muito aquilo da gente pensar e ter empatia, sabe? Porque, como você falou, a gente nunca viveu isso antes. Então, assim, ter empatia no momento desse eu acho que é essencial, tanto para a gente saber como lidar com um membro ou com uma pessoa, tanto o diretor ou não, ou até outras coisas, sabe? Do dia a dia mesmo, porque infelizmente a gente não sabe se a pessoa consegue adequar uma rotina assim ou não, então fica complicado impor certas coisas. Então acho que empatia é algo que o time todo deve ter.
Pô, amigo, perfeito. Você trouxe exatamente o ponto que eu ia trazer, assim. É única responsabilidade, assim, do time tentar entender o contexto atual que todo mundo está vivendo. Então, infelizmente, a gente sabe que a gente está num cenário de crise e a gente não sabe o quão afetadas as famílias dos nossos membros estão sendo. Então, possivelmente, tem pessoas que vão estar passando por dificuldades muito sérias, assim, dentro de casa. E isso envolve questão financeira, até mesmo psicológica, enfim, diversos aspectos. E a gente, mais do que nunca, precisa entender como que está a realidade de cada um, para aí sim a gente entender como é que a gente vai trabalhar da melhor forma possível. E foi por isso que eu trouxe a questão da diretoria antes da do time, assim, para que a gente olhasse, tivesse o entendimento que a gente tem que ter um olhar estratégico, mas a gente tem que entender, acima de tudo, que tudo isso precisa ser alinhado, assim, de comum acordo. Porque, enfim, né, cada um tem sua realidade, cada um vai ter a sua vivência, e a gente precisa entender muito claro até onde cada um pode ir. Inclusive, eu indicaria vocês ouvirem o Café das Instâncias, que é um podcast que saiu. Traz muita coisa, isso especificamente a galera do time da PB, né? Traz muita coisa boa, assim, direcionado para isso. E aí, dando continuidade, eu queria trazer para vocês, assim, sobre o trabalho remoto, assim, não há como fugir dele, né? Então, agora mais do que nunca, ele não só é uma opção, como ele é a principal opção, né? E aí eu queria trazer que a gente deve se fazer, assim, muito presente, mesmo que distante, e aí o que é que eu quero dizer com isso, né? Então, mais do que nunca, a gente vai ter que estar conectado virtualmente com todos os nossos membros, a nossa EJ como um todo, por mais que a gente não esteja no mesmo ambiente, e a gente precisa entender e proporcionar a melhor experiência virtual para todos. Então, por exemplo, aqui na Brasil Júnior, todo mundo é remoto. Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas a Brasil Júnior é uma organização que tem sede aqui em São Paulo, a gente tem uma casa aqui, mas a gente tem time pelo Brasil também espalhado. Então, todo mundo, até quem mora na casa, é time distribuído. A diferença existem pessoas que são do time presencial, eu, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, na casa da Brasil Júnior, e existem pessoas que são time distribuído. Por exemplo, o time Enege, que mora todo em Natal, né? Já que vai ser lá em Natal esse ano. E toda e qualquer ação que a gente faz na Brasil Júnior é pensando no time distribuído. Então, se a gente vai ter uma imersão do time, o time distribuído é trazido para São Paulo, ou ela é feita de forma virtual. Se a gente vai fazer um RG do time, as RGs são de formas virtuais, enfim, por meio de conferências, para garantir que todo mundo esteja presente. Se a gente também tem uma comunicação que é assíncrona, né? Então, não necessariamente o meu tempo de resposta vai ser o tempo de resposta da Renata, que é do Enege, por exemplo. Então, é muito entender, assim, como é que a gente consegue trazer o trabalho e modular para que ele funcione da melhor forma possível. Pensando sempre no remoto, né? No distribuído, para que a gente consiga ter a melhor experiência de todo mundo. E aí, para isso, eu trago essa dica aqui do The Officeless, né? Então, essa semana, inclusive, se eu não me engano, foi ontem, eles fizeram um treinamento, enfim, eles fizeram um eventozinho online, dando capacitação e treinamento sobre imersões online. Foi muito bacana, eu acho que vocês conseguem copiar, achar cópia assim, do conteúdo na internet. Eu vou disponibilizar esse PPT para vocês, aí vocês conseguem acessar esse link aqui. Mas o que é que eu quero trazer com esse link, né? É um artigo que eles lançaram no portal deles, e aí, para quem não conhece, né, o The Officeless é uma plataforma online que eles são especializados em trabalho remoto. Então, eles conseguem trazer várias dicas diariamente. Vocês podem se inscrever lá gratuitamente e ficar recebendo essas dicas no e-mail. Assim, eu recebo desde a Jota e sempre me ajudou muito assim, no trabalho. E esse artigo que eles escreveram traz um ponto muito bom, né? Assim, que é Remotos para o Bem, um guia prático para trabalhar à distância em tempos de emergência. E aí, por que eu trago esse conteúdo especificamente? Existe uma diferença enorme entre trabalho remoto emergencial e trabalho remoto planejado. Atualmente, a gente vive uma situação de emergência. Então, em tese, a gente quer trabalhar de forma remotamente, emergencialmente. Porém, a maneira ideal é que a gente consiga trabalhar remotamente planejado. Então, diversas empresas vão causar um baque gigantesco em seus funcionários, porque simplesmente a galera é obrigada a estar em casa e é obrigada a baixar uma plataforma, enfim, de comunicação virtual, que faça videoconferência e enfim, trabalhem. Isso é trabalhar remotamente emergencialmente, entendeu? Caramba, eu tenho que estar em casa, eu vou baixar essa plataforma, vai ser isso. Não houve uma adaptação, não houve uma explicação prévia de como funcionaria, não tem clareza assim de como vai ser mensurado o trabalho de cada um. Essa é a grande diferença entre o trabalho remoto emergencial e o trabalho remoto planejado, né? Então, quando a gente tem um planejamento prévio, tem um esclarecimento para a equipe, tem clareza de como deve funcionar e de como vai ser a atuação de cada um, a gente consegue tranquilizar e fazer com que nossa equipe trabalhe e desempenhe da melhor forma possível também. Porque assim a gente garante que todo mundo tem entendimento assim do seu papel e da sua atuação mesmo estando em casa, o que não é comum geralmente, né?
E o próximo ponto que eu queria trazer, assim, é sobre o time, né? Então, sobre todo mundo da EJ como um todo. Eu acho que é muito importante eu trazer esse ponto, porque, velho, tipo assim, você tem que olhar para você, mas você sempre tem que olhar para o seu lado, assim. Não adianta a área de, sei lá, de ADM Fin estar mandando bem, se a área de marketing não está mandando bem, assim, a EJ como um todo não está mandando bem. Não adianta a presidência estar mandando bem e pessoas não estão mandando bem, assim, é a EJ como um todo que a gente sempre tem que pensar. E aí eu trago alguns questionamentos, né? Então, como é que a gente vai garantir o máximo desempenho do nosso time? O que é um bom rendimento para a nossa J? Isso é um ponto muito claro, assim, que entra muito no ponto trazido no início, assim, pelo nosso colega que compartilhou. Quando a gente olha para as diferentes realidades, velho, o que pode ser entendido como um rendimento bom para ele, mas o que pode ser entendido como um rendimento bom para mim? Qual é o meio termo, qual é o ponto comum de acordo que a gente vai chegar como um bom rendimento? Outro grande ponto é qual é o nível de pertencimento que nossos membros têm. Eu, pelo menos, quando vivi minha época de EJ, eu tinha muita dificuldade com alguns membros, porque como minha EJ atuava na área TI, o perfil do programador é muito introvertido, né? Então, normalmente era aquela galera que ficava assim no PC e focava muito nos seus projetos, assim, não, enfim, não eram muito de convivência assim, social em grupo. E eu era um perfil totalmente diferente, né? Eu sempre fui assim, espalhafatoso, comunicativo, agoniado com as coisas. E eu me sentia muito sem saída, assim, sem ter para onde fugir na EJ, porque eu não conseguia, assim, um vínculo estabelecido de relacionamento em grupo. Era sempre individual, ou então por equipe de trabalho. Lá a gente trabalhava com Scrum, né? Então era sempre em grupos de trabalho, e enfim. Aí, esse foi um dos motivos, inclusive, que me fez virar diretor de pessoas, assim, para trabalhar essencialmente em cima dessas questões. E aí o que eu entendia muito era que, velho, eu precisava entender a necessidade de cada um, eu precisava entender o que fazia cada um bem, para que eu pudesse proporcionar assim, o melhor ambiente para aquelas pessoas, para que elas pudessem viver em comunidade, né? E aí acho que vai muito disso, assim, de você mapear e entender o que deixa seu membro confortável para se sentir pertencente àquele grupo como um todo. E outro ponto importante, assim, o quanto nossos membros se sentem responsáveis, assim, sentem-se responsáveis pelo nosso resultado. E aí vai muito do que eu falei, né? Eu já entrei em AJs, assim, durante minha trajetória no Movimento Empresa Júnior, que a pessoa simplesmente olhava e dizia assim, eu fiz o meu, a minha parte tá feita, se ninguém fez, problema, assim, eu tô tranquilo porque eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu já entrei em AJs que as pessoas falavam, caramba, eu já fiz minha parte, mas eu preciso ajudar tal pessoa, porque senão a gente não vai entregar um bom resultado enquanto grupo. E eu acho que é esse sentimento que a gente precisa ter. E quando a gente envolve assim, todo mundo nas decisões, a gente consegue fazer com que a grande maioria tenha esse sentimento de responsabilidade, assim, sinta-se dono. E o porquê que isso é tão importante, né? Quando eu me sinto dono, eu me sinto responsável e eu quero garantir que aquilo aconteça da melhor forma possível. E quando eu quero garantir que aquilo aconteça da melhor forma possível, eu faço que aconteça da melhor forma possível também. E aí o outro grande ponto que eu queria trazer assim, é qual vai ser a nossa estratégia assim, durante esse momento? Quais serão os nossos objetivos? O que é que a gente quer? Assim? Véi, a gente está em um momento de quarentena. A nossa empresa vai olhar e vai atuar nesse ponto. Então, a presidência vai focar nesse ponto, o marketing vai focar nesse ponto, pessoas vai focar nesse ponto. Sejam em relação à estruturação interna, quanto relacionamento externo, enfim, desde prospecção ativa até outras coisas. E o que é que a gente não pode deixar de olhar? Para esse pilar, eu trouxe a apresentação de uma forma diferente. Então, eu trouxe exemplos práticos do que a gente faz aqui na Brasil Júnior, especificamente o que a minha área faz, porque isso está ligado diretamente à área de gestão. Então, eu vou ter mais propriedade para falar, inclusive trazer exemplos. E aí, um primeiro grande ponto é a gente ter um sistema de gestão muito claro. Véi, e o que é um sistema de gestão, né? Sistema de gestão nada mais é do que uma estrutura utilizada para implementar, gerenciar e continuamente melhorar as políticas, as estratégias, os processos e as padronizações da organização. Tão simples quanto. O sistema de gestão também visa encadear sistemicamente todas as atividades que fazem com que a organização alcance seus resultados, conectando a estratégia às operações. Véi, quando eu trabalhava na EJ, eu era assessor de pessoas e de projeto, e quando eu virei diretor da área de pessoas, a minha gestão, que foi a gestão de 2018, foi responsável por criar o planejamento bienal da minha EJ, que a gente funcionava a cada 2 anos, né? E, velho, tipo assim, quando eu paro pra olhar hoje em dia o que a gente trabalhou na EJ e o que a gente tinha planejado, a gente não fez nada. Porque a gente simplesmente, velho, a gente teve um ano muito bom, assim, na nossa mente. A gente foi constante, a gente vendeu o projeto todos os meses, a gente alcançou nossas metas, a gente foi a C. Mas a gente não seguiu nenhuma frente estratégica dentro do nosso planejamento estratégico. A única que foi seguida foi a de crescimento.
Porque a nossa diretoria como um todo não tinha uma visão estratégica, nem tinha clareza, nem tinha entendimento da estratégia como um todo. Quando eu me tornei presidente do Conselho da RN Júnior, quando eu estava me preparando, eu estudei tanto, e eu já entendia muito dos gaps. E hoje em dia, na Brasil Júnior, é que eu tenho muito mais visibilidade, assim, de quais eram os gaps relacionados à estratégia. E tudo isso estava totalmente direcionado por a gente, enfim, não ter uma boa educação, não ter clareza. A EJ, como um todo, assim, a diretoria sabia qual era o PE, mas nenhum dos membros sabiam, assim, quais eram os frentes estratégicos, quais eram os nossos goals, o que a gente queria alcançar ao final do ano. Ninguém tinha clareza disso. E toda a EJ precisa ter muita clareza, assim, que a gente vai entender, velho, a minha função na EJ é essa, que contribui para que a gente alcance esse objetivo do nosso planejamento estratégico. E isso tem lá no nosso sistema de gestão. E o sistema de gestão engloba como um todo, né? Como eu trouxe aqui para vocês. Esse é o nosso funcionamento aqui na Brasil Júnior. A gente tem o planejamento estratégico, ele é trienal, então, ou seja, ele funciona em 3 anos. Ele é direcionado com o planejamento estratégico da rede, né? Então, só que a cada ano, enfim, a gente tem a nossa atualização de acordo com as propostas da diretoria. Abaixo do planejamento estratégico, né, a gente tem o alinhamento estratégico, né? Como eu falei, eles são de 3 anos, né? Então, a gente tem os OKRs estratégicos e os marcos estratégicos. Então, a gente tem muito claro qual é o objetivo de cada atividade nossa. A gente tem o alinhamento das diretrizes, que é o que eu falei, que ocorre anualmente, né? Então, a cada ano, quando entra uma nova gestão, a gente tem novas propostas, a gente tem novas ideias, a gente tem novas situações e ambientes. Então, a gente readequa, faz esse realinhamento das diretrizes, indo de acordo com o alinhamento estratégico, que é de 3 anos. Quando a gente está em pleno funcionamento, ou seja, quando está a diretoria e todo o time trabalhando claramente, a gente trabalha com sistemas de OKRs. E eles funcionam bimestralmente, ou seja, a gente tem um ciclo de 2 meses de entregas. Então, a frente estratégica que a gente trabalha é bimestral e os squads também são bimestrais. O que são os squads, né? Aqui na Brasil Júnior, além das guilds, que são as áreas de atuação, que é, enfim, presidência, vice-presidência de negócio, vice-presidência de engenharia de gestão, a gente tem os squads, que são grupos de trabalhos que são dentro das nossas frentes estratégicas. Eles são, em sua maioria, liderados pelo time, e, enfim, eles atuam nas mais diversas áreas, né? São os projetos da Brasil Júnior. Então, por exemplo, meu nome é Paulo, eu sou do time de gente e gestão. Então, eu trabalho no financeiro e na gestão da Brasil Júnior. Além disso, eu sou líder do squad de evolução da mandala. Então, toda e qualquer ação dentro da Brasil Júnior direcionada, assim, para a evolução da mandala, eu sou o líder e sou responsável por isso. Então, eu direciono a galera, eu tenho um time para isso. Ao mesmo tempo, eu também sou do squad de inovação. E o squad de inovação tem 3 frentes, né? Uma das 3 frentes é design e validação de produtos. Então, a minha frente de atuação dentro do squad de inovação é garantir que a gente tem uma ferramenta para, enfim, fazer o design e validar novos produtos da Brasil Júnior. Então, eu trabalho diariamente com essas 4 frentes: financeiro, gestão, evolução da mandala e design e validação de produtos. Isso aqui na Brasil Júnior, assim, eu não estou falando isso para vocês replicarem. Eu estou trazendo para vocês entenderem como funciona o sistema de gestão assim, da Brasil Júnior, para vocês terem uma visualização mais macro. E aí, tanto os OKRs quanto os squads funcionam de formas bimestrais. Aqui, vocês tiram esse aqui, que aqui, na verdade, são os KPIs, que são mensais. O que são os KPIs? Os KPIs nada mais são do que as atividades que a gente vai executar a cada mês para garantir que a gente alcance aquele OKR, né? Então, o OKR é o nosso objetivo, Key Results. Então, o nosso objetivo que a gente quer, o resultado que a gente espera, e os KPIs são as ações, enfim, as entregas que a gente vai fazer para alcançar aqueles objetivos. E aí, além disso, a gente tem gestão de projetos e gestão de rotina semanalmente, que é um rito que a gente tem, e no final de tudo a gente entende que a gente tem um resultado, né? Então, quando a gente consegue passar por todos esses filtros e entender muito bem isso, a gente tem o nosso resultado. Então, o nosso PE tem o objetivo de potencializar as diretrizes da contribuição da Brasil Júnior para o MEG. Então, o que isso quer dizer? No planejamento estratégico da Brasil Júnior, a gente mapeou e entendeu o que só a Brasil Júnior pode ser responsável para realizar dentro do movimento Brasil Júnior. E aí, por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu queria questionar assim para vocês, o que é que só a EJ de vocês é responsável por fazer? Enfim, seja dentro do nicho de mercado, seja dentro da universidade, dentro da cidade, dentro da PB Júnior, o que só a sua EJ consegue fazer, principalmente assim, nesse momento de crise. E aí, só fazendo um parênteses rápido, na Brasil Júnior a gente está reformulando nossa estratégia agora. A gente vai criar um plano emergencial de 60 dias para os próximos 2 meses e a gente vai trabalhar em cima desse PE de 60 dias, assim.
porque, enfim, a gente entende que o PE que a gente estava trabalhando foi criado em situações diferentes da que a gente está vivendo atualmente, né? E aí, para vocês terem clareza de como funciona ainda mais detalhadamente, né? O que é um rito, né? Então, são costumes ou cerimônias que se repetem de forma invariável, de acordo com o conjunto de normas previamente estabelecidas. Então, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos de ritos da Brasil Júnior que possam ser adaptados assim para vocês dentro da EJ. A gente tem toda segunda-feira um check-in semanal. Então, toda segunda-feira, às 9 horas, todo mundo do time entra no Zoom e a gente faz uma reunião de 1 hora e meia. O objetivo dessa reunião, primeiro, é atualizar todo mundo do time sobre todos os dados e todos os casos, enfim, todas as notícias de confiança, obviamente, que tem em relação ao coronavírus, né? Que o check-in é por causa do coronavírus. E depois a gente traz, enfim, o andamento de como está a nossa estratégia, e aí durante a semana eu vou identificando quais os pontos de gap que o time está tendo para que a gente consiga trazer nesse ritmo. Então, velho, ter muito clareza entender o que é que eu preciso fazer quando tem todo o time reunido. Então eu preciso garantir que ele saiba isso, isso e aquilo. Então é dentro do check-in que isso vai acontecer, entendeu? Porque eu preciso que todo o time tenha conhecimento sobre essa tal questão. Ao mesmo tempo, a gente tem outro rito que é pulso one-on-one, né? Então, todo diretor tem uma reunião com o seu liderado uma vez por semana para entender quais foram as maiores dificuldades da semana anterior, entender quais são os desafios que ele tem para ser vencido durante a semana corrente, enfim, quais são os planos de ações para cada entrega, para cada KPI, entender como é que ele está se sentindo, se está tendo dificuldade com alguma coisa, se precisa ser direcionado. Aqui na Brasil Júnior a gente também pergunta assim, no que ele quer se desafiar nessa semana, para que a gente também coloque como uma meta pessoal. Então tem diversas coisas que vocês podem adaptar. Assim. A gente também tem, por exemplo, as reuniões de squads, que acontecem a cada 15 dias. Enfim, a gente tem muitos hits. Na Brasil Júnior toda a gente tem cerca de 22 hits, que funcionam de forma semanal, quinzenal, mensal e bimestral, né? Que algumas reuniões são, enfim, reunião de entrega de OKR. Então a gente reúne ao final de 2 meses para entender quais foram os acertos, enfim, os aprendizados. E aqui só um mapa, assim, né? Um resumo dos hits para vocês terem uma visualização, né? Então, aqui seria o mês, aqui as semanas e aqui os dias. E, sei lá, aqui no primeiro dia a gente vai ter uma reunião de pulso, aqui a gente vai ter uma reunião geral, aqui a gente vai ter uma reunião de squad, aqui a gente vai ter uma reunião de tribo, esse cinzazinho, aqui vai ser check-in. Então, por que eu estou mostrando isso? Para que vocês tenham muita clareza da possibilidade de hits que podem ter, das ações que vocês podem estar fazendo com o time de vocês, do que vocês podem estar fazendo, assim, para manter o time alinhado, manter o time engajado e, principalmente, assim, ter muita transparência de todas as ações. Por que eu preciso fazer um check-in? Por que eu preciso fazer uma reunião de pulso? Por que é preciso ter uma reunião geral, assim? Qual o meu papel dentro da reunião geral? O que é que só a reunião geral pode dar para os meus membros? Ter muita clareza, assim, sobre todos esses pontos, né? E aí eu queria trazer agora, assim, coisas que precisam ser feitas, assim, indiscutivelmente. E aí também dentro, assim, dessa questão de gestão, né? Então, ter muita clareza, assim, do que cada um está fazendo. Eu falei isso várias vezes, inúmeras vezes, eu nem sei quantas vezes eu falei durante essa apresentação que eu estou aqui com vocês. Mas, principalmente, assim, ter cuidado com a rotina e cuidado com os seus dados. E aí, por quê? A gente vai viver uma linha tênue, que a gente vai estar todo mundo em casa, em sua grande maioria, obviamente, onde a gente vai ter uma overdose de trabalho, ou então onde a gente vai ter uma overdose de ociosidade. E aí entra aqueles pontos que eu falei. Então, ter muita clareza, ter muito alinhamento, conversar muito com o time de vocês, entender as principais necessidades, as principais entregas que precisam ser realizadas, para que vocês consigam ter uma estrutura legal de trabalho. Então, a gente vai garantir que, sei lá, pelo menos todos os dias, todo mundo vai trabalhar, sei lá, 2 horas X nesse projeto, ou então vai trabalhar tantos dias da semana para isso acontecer. Então, ter muita clareza e entender que, velho, tipo assim, rotina pessoal é uma rotina pessoal. A pessoa tem que construir sua própria rotina de trabalho. Ninguém na Brasil Júnior chega para mim e diz que horas eu tenho que acordar, que horas eu tenho que dormir, até que horas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho muita clareza do que eu preciso entregar, até quando eu preciso entregar, e o quanto as minhas entregas vão impactar no resultado final da organização. Então, eu mais que ninguém tenho maturidade para definir quantas horas eu vou, enfim, destinar para essa atividade, porque eu sei que essa atividade é uma atividade chave para, enfim, nossos resultados com a rede. Então, é muito de ter maturidade e entendimento de tudo, né? Um ponto, assim, imprescindível e essencial, velho, principalmente nesse cenário onde a gente não está tendo contato presencial, é garantir que a gente continue tendo, assim, muito reconhecimento do nosso time, para que a gente continue engajando o nosso time da melhor forma possível. E, velho,
aqui na Brasil Júnior eu consigo fazer assim, engajamento, reconhecimento e monitoramento assim, dos dados junto numa coisa só. E aí mais à frente eu vou mostrar a vocês como e o porquê. E outro grande ponto é acompanhar ainda mais de perto o desenvolvimento dos projetos, né? Então, garantir que tudo aconteça no prazo e aconteça da melhor forma possível, porque, velho, a gente está vivendo um cenário de crise onde, enfim, nossos clientes vão cortar alguns custos, né, alguns gastos. E se a gente não está cumprindo com a principal necessidade do nosso cliente, enfim, que é através da realização do nosso projeto, muito possivelmente ele tem a possibilidade de cancelar o nosso projeto, então a gente não conseguir fechar o projeto, porque a gente não está cumprindo com o que a gente se dispôs a fazer, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, tem muita clareza do que se está fazendo e ter cuidado com a ociosidade, né? Então, aqui para vocês eu trouxe o print de 2 telas. Tá meio ruim de ver, né? Mas eu vou explicar para vocês o que é. Essa tela aqui de baixo, onde eu estou com o mouse, no canto inferior direito, é a nossa planilha de OKRs, enfim, de acompanhamento. E aqui é o meu, assim, de abril. Então, como eu falei, as minhas frentes estratégicas são dentro da guild, ou seja, dentro de vice-presidência de higiene e gestão, dentro do Squad 14, que é na frente de design e validação de produtos, e dentro do Squad 12, que é o de evolução da mandala, que é o que eu sou o líder. Fora isso, tem um aqui embaixo ainda, que é o de guardiões, que eu sou guardião da FEGENES e da Goiás Júnior. E aí, aqui eu tenho muito claro, né? Tipo, quando a gente clica nessa páginazinha aqui de OKR estáticos, tem muita clareza assim de quais são as frentes que a gente tem que atingir, né? Assim como aqui nos estratégicos. E aqui, enfim, são os individuais. Então, durante esse mês de abril, eu tenho que entregar todos esses KPIs aqui, né? Esses 5 aqui da guild, esses 2 desse squad, esses 3 desse outro, e mais 4 lá dos guardiões. E aqui a gente tem muito claro o que eu tenho que fazer, eu tenho muito claro qual é a minha noção de sucesso e eu tenho muito claro o quanto eu já alcancei essa noção de sucesso. Então eu tenho muita clareza da minha atividade. Isso aqui, no canto superior esquerdo, é um print do Urike. O Urike é a nossa planilha de gerenciamento de projetos, que eu também sou responsável por gerenciar. E o que é isso, né? Nada mais é do que um software onde a gente consegue cadastrar todas as nossas atividades. E aí o nosso software, lá eu estruturei ele de tal maneira que a gente tem um espaço para cada tribo, que são as nossas frentes estratégicas, tem um espaço para cada guild, e aí dentro de cada tribo tem todos os squads, dentro de cada tribo de guild tem o espaço de cada membro. Então cada membro vai lá e cadastra suas atividades dos squads, cadastra suas atividades dentro da guild. E eu consigo mensurar o desempenho de todo mundo da Brasil Júnior, né? Então facilita bastante a plataforma, o meu trabalho. Ao mesmo tempo, ela me dá, tipo assim, o que eu tenho que fazer, até quando eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer, né? Porque quando a gente clica, assim, nessa atividade, tipo assim, nesse nome, isso aqui é uma atividade, né? Então, ó, aqui é uma RV de capacitação das fases finais, e é relacionada ao design de produtos, ou seja, eu já sei que é em relação ao Squad 14. Eu tenho que fazer ela até o dia 14 de abril. No caso, ela vai rolar hoje, sim, é um treinamento que vai rolar hoje às 9 horas aqui na Brasil Júnior. Então, quando eu clico aqui dentro, eu tenho muito clareza, assim, descrito qual é o objetivo dessa entrega, quem é o responsável por ela, qual a data que ela se inicia, a data que ela finaliza, quantas horas eu trabalhei nela, enfim, diversos aspectos. Então, isso sana esse ponto que eu trago aqui. Enfim, eu tenho muita clareza do que eu preciso fazer e, ao mesmo tempo, eu tenho muita clareza da minha rotina também, porque eu tenho muita clareza, assim, de quais são os meus objetivos e das atividades que eu tenho que entregar, assim, a cada dia, né? Então, o Urike também me envia cada dia, assim, no e-mail, sei lá, fazeres do dia, e ele lista todas as atividades que eu tenho com prazo final até hoje, por exemplo. Então é muito bom, porque direciona e norteia muito o trabalho. Isso aqui é uma planilha no Google Sheets mesmo, assim, online. Isso aqui é uma plataforma, ela é paga, e não é um preço tão acessível, infelizmente, mas, enfim, existem outras plataformas gratuitas que vocês podem gerenciar, assim, o próprio Trello também, vocês conseguem ter essas visibilidades. Esse outro ponto entra exatamente nessa questão de fazer reconhecimentos, engajar o time e analisar resultados. Semanalmente, eu faço a marcha das 20 milhas no Instagram. Hoje, por exemplo, eu fiz. E o que é essa marcha das 20 milhas? Né? Enfim, é o acompanhamento da nossa estratégia, né? Do andamento do batimento dos KPIs. Isso aqui foi do mês passado, eu trouxe só a interface, assim, para vocês entenderem. Então, eu crio um destaque lá no Instagram todo mês, e a cada segunda-feira, no caso, eu atualizo a porcentagem de alcance dos OKRs. Então, essa aqui é a capa, e aí depois disso eu trago o geral de cada guild. Então, sei lá, tem vice-presidente de gestão, presidência, cultura empreendedora, DDI, e aí eu trago a porcentagem geral alcançada da guild. Depois disso eu trago detalhado, então, a porcentagem de cada membro, enfim, uma fotinha dessa assim,
tem a guild DDI, aí tem aqui a foto dos 4 membros e quantos por cento cada um alcançou. E no final de tudo, eu reconheço as 3 melhores pessoas em alcance de OKRs e as 3 melhores guilds em alcance de OKR. E dentro de tudo isso, eu vou fazendo algumas reflexões, né? Então, por exemplo, quando eu coloco essa capa, logo depois eu coloco essa aqui, né? Quando acaba o mês, comparando o nosso alcance desse mês com o alcance do ano anterior. Além disso, na verdade, eu decidi mudar isso aqui, né? Eu não vou mais comparar em relação ao ano anterior, mas sim em relação ao mês anterior. Porque eu consigo também ver se a gente evoluiu, se a gente manteve ou se a gente baixou o nível de entrega em relação ao mês anterior. E aí eu trago a explicação, falando quantos por cento a gente cresceu, o que isso significa para a nossa organização. Quando eu falo guild por guild, eu também trago assim, a explicação do porquê que eles alcançaram X%, o que significa para a nossa organização. Ou seja, se a gente alcançou 100% na guild de desenvolvimento de instância esse mês, quer dizer que a gente cumpriu com todos os nossos OKRs. E quais eram os nossos OKRs? Ou seja, quais eram as frentes que a gente queria atingir? Significa que a gente conseguiu cumprir com tudo isso. Isso é muito bom, mostra um resultado muito bom. Aqui na Brasil a gente trabalha com OKR, né? Então, eu consigo reconhecer o time, ao mesmo tempo que eu tenho um acompanhamento constante, porque eu faço isso toda semana e consigo mensurar o desempenho. E é muito importante, pessoal, que a gente tenha clareza de, se a gente não alcançou um OKR, não foi porque a gente não necessariamente trabalhou, mas a estratégia podia estar traçada da maneira errada. Então, por que eu não alcancei esse OKR? Ele não foi calculado certo, não teve o trabalho suficiente, ou então a gente não tinha insumo suficiente para que ele pudesse ser alcançado. E aí é onde eu vou entender, o que é que eu posso mudar na minha estratégia, ou o que é que eu vou fazer na minha estratégia para potencializar esse resultado, né? E aí, entrando nesse terceiro ponto, né, de acompanhar ainda mais de perto o desenvolvimento dos projetos, eu também faço esse acompanhamento aqui no Slack. A gente utiliza o Slack como ferramenta de comunicação. E aí, toda semana, eu vou lá e trago as frentes estratégicas, assim, dos squads, né? Então, tem a tribo 1, que a gente tem 3 squads, a tribo 2 tem 4 squads, a tribo 3 tem 4 squads, enfim. E aí, o que é que eu faço, né? Eu reconheço as 3 pessoas que mandaram o melhor, assim, dentro da semana, dentro daquela tribo. Eu falo quantas atividades não estão atribuídas, ou seja, tem atividades que estão cadastradas e aí tudo isso é em relação ao rank, tá, pessoal? Tem atividades que estão cadastradas, mas não estão atribuídas a uma pessoa. Então, eu não sei de quem é a responsabilidade de que aquilo execute. Porque quando eu tenho uma atividade atribuída e eu tenho uma atividade de atraso, eu sei exatamente quem está atrasando para que eu possa conversar e entender o que está acontecendo para aquela atividade estar atrasada. Eu também consigo ver quantas atividades têm atraso. Eu também consigo ver uma informação que é muito boa, assim, quantas atividades estavam atrasadas, mas as datas foram alteradas. Ou não necessariamente estavam alteradas, mas as datas foram alteradas mesmo assim. E aí eu preciso entender, por que essa data está sendo assim aumentada, assim, postergada? Foi erro no planejamento do projeto, assim, achar que a atividade ia ser concluída até tal dia, não foi. A gente não priorizou e acabou não executando e achou melhor adiar. Então, eu consigo mensurar todos esses pontos para, enfim, trazer diversos insumos para que a gente direcione a estratégia da melhor forma possível. Então, isso é um pouquinho, assim, de todo esse contexto, dentro desse cenário de crise, de coisas que a gente pode estar observando, e como a gente trabalha aqui na Brasil Júnior. E eu queria abrir, assim, um canal para que a gente tivesse uma conversa agora, enfim, vocês trouxessem dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Foi muito bom, é muito bom estar com a rede, poder compartilhar e ajudar de alguma maneira, assim, o trabalho de todo mundo, de alguma forma. Eu espero realmente, assim, ter contribuído com vocês de alguma maneira. Trouxe muita informação, eu sei, é muita coisa para digerir, assim, e muita coisa nova também, que a gente não é acostumado a ver na EJ, ou enfim, mas também me coloca, assim, totalmente à disposição para que, enfim, vocês me procurem, tirem dúvidas, consultem qualquer coisa. Massa, massa, Paulo. Eu acho super válido, assim, todos os pontos, né, que você levantou. Acho que deu para tirar vários insights, assim, da galera para as EJs. E eu queria fazer uma pergunta, tipo, se você pudesse, assim, dar uma dica de por onde começar a questão da otimização da rotina de um EJ, por onde você começaria? E, tipo assim, quem poderiam ser as pessoas envolvidas nesse processo inicial? Boa, amigo. Sem dúvida, sim, eu juntaria todo mundo, faria, enfim, uma RG virtual, uma reunião geral, no caso, né? Para que todo mundo, e aí eu fazia um momento de construção, né? Eu gosto de fazer momento de construção. Então, sei lá, você criou um documento esqueci não, PPT compartilhado no Google Drive, e você coloca lá, enfim, as áreas que a gente tem dentro da EJ, quem são os membros daquelas áreas e tudo que eles estão atuando.
Por que isso? Para a gente ter visibilidade de tudo que está acontecendo na empresa agora. E a partir disso, a gente vai conseguir entender, velho, isso aqui está de acordo com o atual cenário? Vai surtir efeito a gente executar agora? Sim, não. Se não, beleza, vai ser congelado. Sim, então o que é que a gente vai adaptar para que a gente funcione da melhor maneira possível? Como é que a gente vai construir isso da melhor maneira possível? Então, sem dúvida, eu começaria por esse ponto, assim, levantar tudo que está acontecendo na organização, na EJ, no caso, e fazer análise, assim, grupal mesmo, porque é foda, assim, escolher, sei lá, o diretor da área e ver o que ele vai priorizar, quando, na verdade, quem estaria executando aquilo não era o diretor necessariamente, e sim um membro específico. Pode ser que, enfim, a gente gere uma raiva, gere conflitos, e isso acaba piorando, assim, o relacionamento e o engajamento da equipe como um todo. Então, primordialmente, assim, priorizar para decisão em conjunto, mas fazer esse levantamento de atividades, ver o que faz sentido continuar ou não agora, e, enfim, planejar novas ações, assim, que a gente queira fazer para o atual cenário, né? Show. Para quem for tendo assim, alguma dúvida ou tiver alguma pergunta para Paulo, voltada a essa questão de modelo de gestão, de otimização de rotina, de construção de ritos, se sinta à vontade, certo? Para ir perguntando agora. Oi, oi, oi. André da Inter aqui novamente. Paulo, você poderia explicar um pouquinho mais sobre essa pergunta que Gustavo falou? Porque, assim, é realmente o como começar, sabe? Como começar, levando em consideração a Jota que não tem praticamente nada, assim. O como começar. Seria pedir demais, pedir um passo a passo. Cadê? Pô, véi, porque é muito assim, aqui na Brasília, né, a gente tava até conversando sobre isso ontem, né, eu e o Túlio, que é o meu diretor da área. E, velho, tipo assim, às vezes a gente para muito porque a gente não sabe como fazer, não sabe como começar, mas a gente, sei lá, sabe o que quer fazer. Então a gente sabe que a gente quer fazer uma repriorização, quer fazer alguma coisa, mas a gente fica naquele assim, eu não sei como fazer da melhor forma possível. Mas, velho, a gente só vai saber como vai funcionar da melhor forma possível se a gente testar. Então, literalmente assim, juntem as ideias que vocês têm e testem. Agora, óbvio, né, assim, existem ideias que têm fundamento e ideias que não têm fundamento, né? E a gente já tem maturidade suficiente para passar esse filtro e entender. Mas, sei lá, se eu pudesse indicar um passo a passo, o que é que eu faria, né? Então, minha empresa tem um planejamento estratégico? Sim. Beleza, então a gente vai destrinchar as atividades a partir desse planejamento estratégico, né? Então, quando a gente tem um planejamento estratégico, a gente já tem clareza de qual é as frentes de atuação que a gente vai ter dentro da organização. E aí, a partir disso, a gente consegue ver tudo que está sendo feito e consegue entender o que precisa ou não ser priorizado. Se a gente não tem um planejamento estratégico, e se a gente não criou até hoje, ou não tem o objetivo de criar, beleza, velho. A gente pode aproveitar esse momento para criar o planejamento estratégico da nossa EJ. E, enfim, a gente já pode criar o planejamento estratégico dentro do cenário que a gente está vivendo. Então, velho, assim, por que minha EJ existe, assim? Isso está descrito na missão da EJ, assim. E eu acredito que todo mundo deve ter a missão da EJ. Qual o objetivo que eu vou alcançar nesse ano? Isso está dentro da nossa visão para o ano. Toda EJ tem uma visão. Quais são os pilares que vão nortear o nosso caminho, assim, as nossas atividades? Normalmente, eles podem estar correlacionados com os nossos valores, enfim, com algumas coisas do tipo. Isso ajuda muito a balizar. Então, tem sabe aqueles mapeamento de atividade? Tipo assim, fazer literalmente no Visage, por exemplo. Eu acho que vocês conhecem o Visage, que era a ferramenta que eu usava na EJ também. Então, tem planejamento estratégico? Sim. Se sim, o que é que eu faço a partir disso? Não. Se não, beleza, acabou aqui. O que é que eu faço a partir daqui? Então, você conseguir fazer esse mapa, assim, para ter clareza de todos os pontos que você pode seguir, todos os caminhos que você pode seguir, para até na hora que o time questionar você sobre isso, você também conseguir articular e alinhar com ele sobre isso, né? Mas vamos lá, né? Falei, um passo a passo. Olhar para o planejamento estratégico, se não houver, assim, conseguir construir existem diversas metodologias, os meninos da PB, assim, podem auxiliar vocês, inclusive, assim, trazendo metodologias para que vocês possam construir. Fazer um levantamento de todas as atividades, ver as atividades que podem e devem ser priorizadas, ver as atividades que precisam ser congeladas porque não vão trazer resultado pro momento.
Entender o que é que a gente precisa potencializar na nossa gestão interna, e quando eu falo com isso, enfim, em relação aos nossos ritos, a nossa periodicidade de entrega, ao nosso, sei lá, processo seletivo, a nossa gamificação, que é o que tem normalmente nas AJs, deixa eu ver mais. Enfim, diversos aspectos do interno. Eu tô querendo só pensar nas coisas da BJ e tô esquecendo, assim, das coisas da J. Tô me sentindo um dinossauro. Mas quando a gente olha para o processo interno, assim, tem diversos, né? Então, sei lá, como funciona o processo de vendas, como funciona o processo de transparência, enfim, a EJ tem conhecimento de tudo que está acontecendo, esses pontos. E aí depois, assim, é questão de, quando a gente conseguir estruturar isso, acompanhamento, reconhecimento, enfim, sempre estar conversando para ver se o que a gente está caminhando está indo no que a gente tinha planejado, tá reconhecendo quem tá mandando bem, quem tá engajado, porque é preciso que a gente reconheça, porque a gente precisa comemorar, assim, as pequenas conquistas. E a gente só comemora quando a gente reconhece, assim, né? Então, nosso time precisa ser muito reconhecido por tudo que faz. Afinal, enfim, as entregas da empresa se dão a partir deles, né? Acho que, no geral, seria isso, assim, se eu conseguisse trazer um resumo rápido, né? E também vai variar de realidade para realidade. Show. Obrigadão. Gerou várias ideias. Paulo? Oi, é a Sabrina da Voltec de novo. Eu tenho uma dúvida que é relacionada mais à convivência. Vamos supor, quando a gente estava na nossa normalidade, né? Vamos supor, a gente tinha um contato muito próximo, enfim, almoçávamos juntos, estávamos na sala fazendo projetos, enfim, era um contato, né, pessoal. Uhum. Só que aí, nesse momento que a gente, enfim, está trabalhando só virtualmente, eu queria saber, não em relação ao trabalho, mas em relação a como manter esse ritmo da EJ, entendeu? Enfim, atividades, dicas que a gente poderia manter na EJ para ficar mais juntinho, entendeu? Boa. Véi, tipo assim, uma coisa que a gente fala muito, discute muito, que coisas que a gente pode fazer para melhorar o engajamento, a rotina e a entrega virtualmente. Mas dificilmente ou raramente a gente conversa sobre como melhorar o relacionamento e o convívio virtualmente. E, véi, a gente tem buscado diversas coisas. Por exemplo, toda sexta-feira, todo mundo da Brasil Júnior, às 10 horas, se reúne para fazer o check-out semanal. E o check-out semanal nada mais é do que jogar Gartic ou Stop S. Tipo assim, são maneiras que a gente se diverte muito, porque a galera bota umas coisas bizarras, assim. E acaba que tipo assim, a gente liga uma chamada no Zoom, fica todo mundo online e fica todo mundo jogando. E aí, a gente tá jogando e conversando, a gente fica compartilhando, a gente conversa. Então, existem diversos ritos que podem, assim, ser realizados para que a gente possa continuar com o time próximo, assim, né, acolhido. Uma coisa que eu tenho feito, velho, vocês vão achar engraçado isso, mas a minha diretoria da RN Júnior de 2019, né, que foi o ano passado, vez ou outra a gente faz um call e a gente janta juntos. Então a gente combina de jantar todo mundo no mesmo horário e a gente abre uma videochamada e, velho, a gente fica conversando, fica, enfim, todo mundo jantando. E é um momento que a gente sabe que, velho, tá todo mundo jantando. Então, se a gente estivesse lá na RN, a gente ia estar jantando junto, porque foi o que a gente fez o ano passado inteiro. Mas como a gente não tá podendo se encontrar, a gente tá jantando da nossa forma, assim, cada um no seu lugar. Afinal, eu moro aqui em São Paulo, o Bruninho, que era presidente, também mora aqui em São Paulo. Os outros moram em Natal, tem uns em Mossoró. Então, literalmente assim, encontrar o meio que vocês vão se divertir, né? A gente encontra muito por isso, assim, fazer RV para jogar alguma coisa. A gente às vezes também tem RV assim, mais séria, mais descontraída. E o que é que eu quero dizer com isso, né? É um RV que não é para jogar, então por isso que ela é mais séria, mas é descontraída porque não é um momento fixo de trabalho. Mas enfim, para conversar como a gente está se sentindo, para conversar como a gente está se sentindo em relação à vida pessoal, a Brasil Júnior, em relação ao Corona como um todo. Então, véio, tipo assim, literalmente fazer com que o time sinta-se amigo, não forçar a amizade, porque não existe forçar a amizade, mas proporcionar um ambiente, assim, perfeito para que a gente tenha essa melhor convivência, né? Então, uma coisa que acontece aqui na Brasil Júnior também, a gente tem um link que é o canal BJ1. É um link que ele está aberto 24 horas por dia. Então, qualquer pessoa da BJ a qualquer momento pode entrar para trabalhar e entrar nesse link. E beleza, eu tô agora trabalhando e eu tô no BJ1. De repente, Tainara, que tá lá em Fortaleza, entra também e a gente começa a trabalhar. E eu, velho, Tainara, eu tô fazendo isso aqui, você consegue me ajudar? E ela começa a me ajudar, ou então eu começo a ajudar ela. Outras coisas que a gente faz também a gente tá fazendo agora reuniões de grupos de trabalho, né? Então, por exemplo, alguém posta lá no calendário da Brasil Júnior. Reunião para direcionar, enfim, a atuação
os articuladores da presidência. E aí, quem estiver disponível, quem quiser ajudar, entra naquele horário, naquela sala daquela reunião, para, enfim, discutir, debater, construir em conjunto. A gente vai procurando diversas artimanhas, assim, para que a galera consiga se conectar e trabalhar da melhor forma possível e também se divertir, descontrair, é importante. Agora, só tomem cuidado para, enfim, o que deveria ser descontração e ajuda não virar, enfim, uma conversa e a gente, no fim, não conseguir trabalhar, só ficou conversando o tempo inteiro. Porque eu já ouvi relato de federação falar isso, assim, que a galera abriu uma chamada para trabalhar e só conversaram e no fim não entregaram o que precisava e depois viram que, enfim, a chamada não estava ajudando, estava atrapalhando. Então vai muito de dosar também, assim, né, essas coisas. Show, obrigada. Nada. E, gente, mais alguém tem alguma pergunta, dúvida? Eu queria tocar no mesmo ponto que Sabrina falou, em relação ao engajamento do time, porque a gente está acostumado com o presencial, né? E aí entra uma questão que é os novos membros das empresas, porque tem muita Jota que estava rodando trainee e parou na metade, e o trainee parou quando a quarentena começou, a parte presencial, né? E aí rodou o trainee de forma remota e acabou que os membros entraram na empresa, só que a gente não tem essa reunião presencial, é só no virtual. E aí eu queria saber se tem alguma dica para ter alguma atenção maior com essas pessoas que entraram na empresa, sendo que já estava na quarentena. Boa, amiga, isso é um ótimo ponto, assim. A gente tem conversado, assim, com muitas AJs, né, que não somente já estavam com trainee, mas tem AJs que abriram e tiveram todo o processo, assim, por meio virtual, né, já na quarentena. Então, e aí entra um grande ponto, porque, sei lá, às vezes a gente já tem um time que não está tão engajado, ou então a gente já tem um time que é muito coeso, e entram novas pessoas que estão desalocadas, entre aspas, entendeu? Porque nunca tiveram aquele contato proximal, nunca tiveram aquele contato pessoal, presencial, e elas seriam um corpo estranho ali dentro da EJ, né? Então, velho, é literalmente assim, coloque-se no lugar deles e imagine situações que você gostaria de viver para se sentir parte do time. Então, aqui na Brasil Júnior, a gente faz muito isso, a Cintia especificamente, ela é a pessoa responsável de pessoas aqui na Brasil Júnior. Véi, ela tem um contato direto com cada um, ela conversa, ela liga, ela tenta, e tipo assim, todo mundo vai tentando se aproximar, assim, né? Então, eu também sou uma pessoa que conversa com todo mundo assim, da Brasil Júnior, e eu gosto muito de saber como é que tá o pessoal, quais estão sendo as necessidades e dificuldades, até para melhorar, assim, o que eu posso direcionar, assim, no meu trabalho em gestão também. Mas, infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer para substituir o contato presencial. Assim, contato presencial é o contato presencial, o calor humano, um aperto de mão, um abraço, uma risada. Mas, velho, o contexto atual não permite que a gente faça isso. E ninguém é imaturo o suficiente de achar que, enfim, não vai ter uma experiência boa, ou enfim, porque não vai ter o contato presencialmente. Eu acho que é muito de quebrar o mindset de que a gente precisa estar presencial para que seja da melhor forma possível. E, enfim, trazer situações de convivência e ambientes propícios, do que achar que as coisas só vão ser solucionadas quando a gente se encontrar realmente, saca? E eu falo isso porque, velho, tipo assim, o mês de março, a Brasil Júnior tinha mais de 70% do seu time remoto, assim, distribuído, todo mundo nas suas casas. Aqui na casa somos 15 e a gente só tá com 9 pessoas aqui na casa. E, velho, o mês de março, assim, na Brasil Júnior, historicamente, foi o mês que a gente mais entregou resultado, assim. A gente teve um avanço de 676% em relação ao mês de março do ano anterior, por exemplo. Então, isso mostra que não necessariamente a gente precisaria estar todo mundo junto para ter a melhor entrega e o melhor resultado. E aí vai muito de entender, assim, velho, como é que você está se sentindo confortável para trabalhar, para se aproximar dessa pessoa. Na EJ, normalmente, a gente consegue ser mais próximo da pessoa quando a gente está encontrando ela todos os dias. Então, o que é que a gente precisa fazer para ficar mais próximo, sei lá, do Gustavo? Eu vou começar a conversar com o Gustavo todos os dias. Não de forma forçada, mas de forma espontânea. Vocês podem, sei lá, todo dia rodar um check-in no grupo da EJ. Então, eu não sei se ainda existe isso. Na minha época, a gente tinha o grupo formal e o grupo da resenha. E aí, no grupo da resenha, velho, enfim, era o grupo da resenha. Então, na minha EJ eu fazia isso por semana, mas, sei lá, é totalmente cabível fazer diário, já que a gente tá nessa quarentena. Então, todo dia fazer um check-inzinho descontraído, né? Então, sei lá, tipo, tem aquele check-in que é qual o seu nome, signo, beleza, acontece isso, mas procurar coisas que vão garantir que todo mundo seja alinhado, né? Então, uma curiosidade que ninguém sabe sobre você, ou então algo que aconteceu no seu dia
que você precisa, que a galera da EJ precisa saber, assim, de forma indiscutível. É uma situação engraçada que aconteceu na sua vida essa semana, enfim, diversos aspectos que vocês podem estar puxando para que a galera gere risada, gere conversa, gere conforto, assim, né? Que as pessoas sintam-se confortáveis em estar ali e estarem compartilhando essas coisas. Nossa, eu tenho uma pergunta também, Paulo. No caso, porque uma coisa que acontece muito nas EJs, né, é justamente que a gente faz todo o planejamento estratégico, às vezes, a gente define as metas, faz o destrinchamento, mas ainda assim não tem aquele comprometimento dos membros de estar entregando aquilo em dia, de realmente estar cumprindo com a meta no prazo delimitado. E aí tem muito de postergar, de fazer depois, de refazer, repensar. E aí eu queria saber mais um pouquinho como tu acha interessante trabalhar nesse sentido, o senso de urgência e o compromisso em realmente estar entregando o resultado de uma maneira constante, sabe? Boa, amiga. Eu acho um ponto que eu penso muito, assim, desde a época que eu era da EJ, velho, tipo assim, o que é que a minha EJ vendeu no processo seletivo? Ou seja, que tipo de atração eu gerei para os membros do meu curso para que eles se sentissem empolgados e engajados a participarem da minha EJ. E aí eu sempre me questionava, velho, a Eject, né, que era a minha EJ de origem, vendeu isso, isso e aquilo. Será que eu tô cumprindo, assim, com o que eu vendi para os meus membros, assim, para quem conseguiu entrar na EJ? Então, sei lá, a gente teve um PS que teve mais de 250 pessoas inscritas. Entraram 18 na EJ. Será que essas 18 pessoas, assim, primeiro ponto, eles estão reconhecendo e dando valor ao que eles conseguiram? E aí eu sempre trazia, velho, eram X pessoas, a gente filtrou para X de trainee e X entraram na EJ. Você realmente está fazendo valer a saída das outras 189, por exemplo? Você realmente acha que você era a melhor pessoa para estar aqui? Enfim, é óbvio que, assim, com muito cuidado, com outras palavras, cuidado para não ferir o membro, né? Eu tô falando aqui de forma bem dura e grotesca. Mas o porquê que eu tô trazendo tudo isso, né? Eu trabalhei muito forte, assim, com uma cultura de feedback. Então, constantemente, eu passava feedback pra galera, assim. Então, semanalmente, todo mundo recebia feedback, ou meu, ou da diretoria. E aí, velho, feedback não tá atrelado a coisa negativa, assim, mas a coisas boas que a gente faz também. Então, eu garanti que todo mundo tinha ciência do que tava mandando bem e do que todo mundo precisava melhorar. Pra a partir do momento que, sei lá, eu fosse precisar fazer um desligamento, eu tinha total respaldo, assim, diante das coisas. Mas a gente precisa ter muita clareza, assim, trazer muito feedback. Vai, se não está entregando, ele precisa saber que ele não está entregando, entendeu? E aí eu vou trazer um exemplo muito claro disso, assim. Às vezes as pessoas não sabem que não estão entregando o que é necessário. Um exemplo disso foi a própria RN Júnior, ano passado. Eu tive um dos diretores que até setembro do ano passado achava que estava fazendo tudo perfeito. E eu posso abrir para vocês e mostrarem que eu tenho pendências que eu solicitei para ele no dia 28 de dezembro de 2018 e não foram cumpridas. E eu lembro exatamente a data, porque foi a data que a última pessoa entrou na diretoria, né? Que foi Bruninha, a presidente. E eu lembro que quando ela entrou, eu mandei um e-mail para todos os diretores, e um diretor ainda tem pendência, assim, desse dia. E vai, tipo assim, eu passei de janeiro a setembro, que foi quando a gente desligou ele, assim, puxando todas as coisas. Mas ele não tinha ciência, assim, que ele não entregava. Porque quando eu levava e conversava com ele e tentava entender, ele sempre me falava que estava fazendo as coisas que deveria fazer. Mas eu ia lá e mostrava, X, Y, Z não foram feitos, tipo, não está sendo feito. E até eu chegar lá e falar, ele não tinha ciência, assim, que ele não estava fazendo da melhor forma possível. Então, o primeiro passo, assim, é ter muita consciência, assim, clareza e transparência, assim. Conversar, passar o feedback, garantir que a pessoa tenha ciência que as coisas não estão acontecendo da melhor forma possível. Também é ter a própria consciência, assim, de que eu estou fazendo o meu possível. E, velho, tentar trazer o sentimento, assim, para o grupo. Se você não fizer o seu trabalho, alguém vai ter que fazer para suprir essa necessidade, principalmente se for dentro de um projeto que a gente estiver fazendo para um cliente. Então vamos ver, né? São 4 pessoas no projeto. Se uma deixa de fazer, 3 vão ter que fazer a sua parte mais um, né? Que era dessa outra pessoa. Então é legal que as pessoas fiquem sobrecarregadas por minha causa. Não, eu não acho que ninguém tem que assumir minha função e acabe ficando sobrecarregado. Eu vou fazer a minha parte, que é uma parte pequena do projeto, enquanto você faz sua parte. E o total a gente entrega um mega projeto, né? Então, tentar trazer essa consciência também para a equipe. E eu comecei falando sobre saber se a minha jeta estava realmente cumprindo com o que meu membro tinha comprado na época do processo seletivo. O porquê disso, né? Às vezes ele não está se sentindo estimulado ou engajado para fazer, porque ele entrou com uma perspectiva e está vivendo outra. Então, o que é que eu posso fazer
para transformar esse cenário e fazer com que ele esteja se sentindo contemplado e esteja se sentindo feliz ali dentro. E, velho, assim, sendo bem sincero, uma coisa que eu falo para vocês. Lá em Natal, o ano passado, por exemplo, eu fazia minhas 2 faculdades, eu era presidente do conselho e eu estagiava, assim. E o ano inteiro eu tive diversas propostas de emprego de estágio. E tudo isso porque eu tive, assim, um bom desempenho no Movimento Empresa Júnior. E não simplesmente porque eu participei do Movimento Empresa Júnior. Na nossa rede, assim, eu falo nossa porque eu conheço o perfil da PB, assim. A gente tem muito perfil de participar do Movimento Empresa Júnior para incrementar currículo. Infelizmente, isso é uma verdade, assim. E a gente tem que ser realista e falar isso. Mas aqui para o Sudeste e para o Sul, por exemplo, as pessoas querem saber se você fez parte do movimento e o que você entregou enquanto membro do Movimento Empresa Júnior. E lá em Natal, isso já era realidade, assim, quando eu chegava a proposta de emprego para mim, falava, não, é porque tal pessoa me deu sua referência em relação a essas suas entregas nessa empresa, e aí falava o nome da minha empresa Júnior. Eu acho que essa pessoa nem sabe o que é o MEG, e estão dando a referência de trabalho que eu fiz na minha Jota, entendeu? Da mesma forma como falavam da referência do trabalho, assim, na presença do conselho, enfim, o desenvolvimento da equipe, do membro, da jornada. Então, é ter muita clareza, assim, que a gente está aqui no movimento para se desenvolver, além de desenvolver assim, um grupo, e principalmente porque a gente tem um propósito muito claro, que é melhorar o nosso país. Se eu não estou fazendo isso, eu não quero me desenvolver. 2, eu não quero desenvolver meu grupo. 3, eu não acredito na melhoria do meu país. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então, ter muita clareza assim, sobre esses pontos e deixar muito transparente para o time, velho. Assim, você precisa entregar o seu melhor para que você seja uma pessoa melhor ao final dessa experiência. Eu entrei um Paulo no Movimento Empresa Júnior e quando eu for sair no final do ano, eu vou ser outro completamente diferente. Assim. Eu vivi experiências na minha Jota, na RN Júnior e outras diferentes aqui na Brasil Júnior. E eu quis viver essas experiências porque eu acreditava e acredito que elas vão me proporcionar melhorias na minha vida pessoal, bem como na minha vida profissional, bem como na minha vida dentro do Movimento Empresa Júnior, bem como para o futuro do meu país. E isso para mim é muito claro, assim, né? Eu tenho um propósito muito claro e muito bem alinhado. E isso faz com que eu faça o meu trabalho da melhor forma possível. Eu acho que são questões que a gente pode levantar assim, para o time quando a gente está tendo essas dificuldades de engajamento e não está tendo o melhor rendimento possível também. Massa. Obrigada demais, arrasou na resposta. Nada, que é isso. Galera, alguém ainda está com alguma dúvida, assim, alguma coisa que não ficou pendente ou não ficou clara? Quer perguntar ainda também? Qualquer coisa, é porque a gente já tá ficando com o horário apertado, né? Mas qualquer coisa, vocês, se não tiverem se sentindo à vontade para apertar aqui no grupo, ou enfim, é sempre assim, né? Agora eu não tenho dúvida, mas quando eu for fazer vai surgir milhares. Vão surgir milhares, né? Então, vocês podem pegar meu contato, ou então vocês deixam o saco do Gustavo, então, que a gente tá disponível para ajudar vocês. Show. A Paula vai ter RV, eu acho, né, da BJ, mais tarde. Então, o tempo tá bem curto mesmo, como ele falou. Mas, caso alguém não tenha alguma dúvida, ou se for surgindo depois, como ele falou mesmo, vocês podem me perguntando, eu passo o contato dele também. Assim como a gente mandou de Gabi, né, lá no grupo com a gente. Então, caso ninguém queira complementar mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa, já. Meu amigo, contempladíssima, só dar o spoiler de que nós já confirmamos o nosso próximo palestrante para a semana que vem, mas falaremos disso depois. Top. Eu acho que é isso, gente. Tipo, valeu muito pela participação de vocês, né? Eu tô gostando muito, assim, de como que vocês estão interagindo até agora, né? Tem se dedicado aos desafios, aos treinamentos. Eu espero muito que a gente consiga entregar até a próxima semana. Até a próxima semana, não. Daqui para frente, na verdade. Esse desafio de agora ele vai ser um pouco diferente, mas eu creio que vai ser muito válido, da mesma forma como os outros vêm sendo. Então, eu espero muito que a gente consiga, assim, tá dando continuidade, né, nessa forma de trabalho que a gente tá tocando. E eu acho que era basicamente isso, assim, caso todo mundo esteja contemplado, manda um ok aí no chat. E a gente acho que vai ficando por aqui. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, ou não. Show, contemplados. Massa. Ok. Acho que tá todo mundo, assim, bem ciente e consciente de muita coisa, né? Acho que Paulo deixou bem claro, assim, algumas coisas que realmente a gente precisava ouvir.
nesse momento, que beleza que a gente tem muita limitação no, assim, frente ao cenário que a gente está enfrentando, mas muito mais que estar diante de uma limitação é perceber que ninguém nunca teve a resposta para isso, então a gente tem que ser o gerador de mudança para esse cenário, né? Então, eu achei muito válido, assim, todos os pontos que foram levantados e muito massa mesmo. E agradecendo mais uma vez, né, pela participação de Paulo, aperriei esse bendito até hoje, mas deu certo. E eu acho que é isso, gente. Que é isso, amiga, aperreou não. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá. Gente, eu vou estar mandando, né, lá no grupo o desafio, vai ser bem massa, vai requerer, assim, a participação da galera da EJ mesmo, é uma coisa que não vai ser construída só por uma pessoa, só por duas, então eu vou dando mais detalhes lá, mas já está preparado, eu mando daqui a pouco lá no grupo, e é basicamente isso, valeu muito pela participação de vocês, e a gente se vê no Magic Tank de sexta, ou na sala de bench. Show? Tchau, galera. Abração. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau. Até sexta.